Bem-vindo ao Corte do Dinheiro. Aqui você vai ficar atualizado sobre tudo de investimentos e economia. Não se esqueça de compartilhar o canal, curtir e se inscrever. Valeu! E eu queria fazer mais uma pergunta aqui, antes de a gente chegar no final, da Beatriz. Ela falou, o que vocês consideram uma alocação ideal pensando no futuro, né? Para chegar na liberdade financeira? Tanto, queria que vocês falassem assim, não precisa dar o percentual certinho, mas o que vocês fariam, por exemplo, pensando, tô investindo para daqui a 10 anos tá me aposentando através do meu patrimônio. O que não pode faltar? Posso falar da minha alocação estrutural que eu acho que pode ajudá-la. Assim, tirar da reserva de emergência, que cada um sabe o tamanho da sua. Eu gosto de ser de pelo menos 3 vezes o custo mensal, mas se você tiver muita instabilidade, ela pode chegar a 12. Eu faria o quê? Eu pegaria 30% desse patrimônio e colocaria em bolsa. Se você está começando, começa com 5, 10, vai sentindo mais, almeje um dia ter 30%. Deixaria ali uns 40% eu gosto muito dos fundos multimercados, eu vou falar de uma carteira de fundos de investimento, tá? Porque é a minha especialidade. Faria a parte de bolsa via fundos de ações, então esses 30%, pegaria uns 40%, colocaria em fundos multimercados muito bons. Daria fundo para tudo? Eu invisto só via fundo, então eu vou falar o que eu faço. Mas também não sou, eu falo que escolher entre investir via fundos ou investir diretamente é como você escolher fazer o próprio churrasco ou contratar um churrasqueiro. Cada um sabe o que é melhor pra você. Eu gosto de delegar, tem gente que não gosta. Eu adoro acordar e pensar, nossa, tem uma galera. Luiz Stuberg tá trabalhando pra mim, o Rogério Xavier tá lá em Londres trabalhando pra mim. E o Maurício Bittencourt. O Bruno Perini está trabalhando pra mim. Bom, sábia, bem sábia. Então eu colocaria ali esses 30% em fundos de ações, os 40% em fundos multimercados muito bons, e ali eu falo que eu gosto de ter a carteira dos 7 anões. É assim, um gestor mega otimista, um outro mega pessimista, os zangado e feliz um do lado do outro. Diferentes estilos, formas de pensar, um que opera mais rápido, um que opera mais devagar. Aí eu coloco 5 a 7,5% em ouro e dólar, só que hoje eu faço a parte dolarizada via as carteiras de fundos de ações e multimercados. Mas para quem está começando, compra um fundo cambial, um fundo de ouro dolarizado e põe esses 7,5% ali. E o resto, aí eu uso fundo de crédito, que aí vai virar uma parte de renda fixa, mas eu gosto de fundo de crédito, não gosto desse fundo de crédito bobinho, D0, D1, que rende 105 CDI, não. Aí já tem que ser uma coisa mais sofisticada, esses fundos que historicamente dão 110, 115 CDI pra cima. O cara que vai ver debênture, CRI, CRA, prazos maiores, essas coisas. Isso, que combina tudo. Então, vamos chegar lá, depois que a Luciana falar, porque tem uma maneira de ter acesso a essas recomendações contigo, né? Sim, sim. A Speech, né, eu acho que não cheguei a explicar aqui, mas ela é uma... Speech é casa em grego. E essa ideia da gente levar investimentos da nossa casa para casa das pessoas, que é o que a gente faz na Speech. Speech é uma casa de análise, então a gente recomenda investimentos. Seja qual corretora, qual banco você quiser investir, a gente te fala os investimentos que a gente acha que você deve fazer com base numa análise quantitativa qualitativa muito forte da nossa equipe. E a gente recomenda e te fala onde tem. Então você consegue montar a carteira. Legal. Então eu recomendo vários multimercados, fundos de ações, fundos de crédito, previdência. E eu faço isso na minha vida pessoal. As pessoas falam, dá para ganhar dinheiro de verdade com fundo? Dá. Mas esse mercado tem muita coisa ruim. Você tem que, né? Eu gosto de ensinar as pessoas a pescar também. Então eu gosto que com o tempo, assim, se ela um dia me usar e depois de um tempo falar, cara, já consegui, já montei minha carteira, também tá tudo bem para mim. Mas é legal montar direito, né? Assim, você chegar no mercado muito perdido, não tá sabendo o que você tá fazendo. Daí tem que fazer viver de renda, né, Bolodim? Pra poder entender como é que começa esse negócio aí. Perfeito. Então eu recomendo fundos, a gente tem uma equipe que recomenda ações, tem quem recomende fundos imobiliários, renda fixa, isso é o que a gente faz da nossa vida. Então quem quiser conhecer-nos. Legal. Para esse relatório de fundos, tem algum desconto aqui pro Opa, pessoal? Vamos inventar um cupom aí que a gente o André já... 50%. Ó, o André. Mas aí é boludinho 50, pô. Vamos botar boludinho 50, então. Pode ser? Vamos mudar trocar? aí. Ó, André, obrigada. Pô, bacana. Então, 50% dos nossos produtos fundamentais são nossas séries que recomendam fundos, fundo imobiliário, renda fixa, bolsa, investimentos globais. Como é que é? 50% para a pessoa comprar um? Então, escolhe algum deles, 50% de desconto. Tá bom isso, hein? Eu tô aqui... Eu achei chique. Pra quem quiser mais, no Viver de Renda, a Speech também gentilmente ofereceu 3 meses de um relatório de recomendação de ações gratuito. Viver de Renda tá aí ficando mais vantajoso aí. Pois é, tá ficando melhor. A pessoa, depois que fica os 3 meses, pode decidir se quer continuar ou não, né?
Mas isso é bem interessante porque lá eu pego essa parte, né? Como é que eu faço para analisar os ativos, tudo. Também tem um analista na minha equipe, ele monta lá uma carteira segundo os critérios dele. Mas eu entendo o seguinte, né? Você tem acesso a uma informação mais mastigada. E aí você pega lá, por exemplo, o que tá na carteira, pensa se obedece os seus critérios e segue ou não. Ensina desde o zero, né, amor? Pode seguir a carteira lá da Speech, por exemplo, mas você também vai ter subsídios para decidir se aquela é a sua cabeça ou não. De toda forma, ter um mapa da mina economiza tempo para muitas pessoas. Mas no Viver de Renda você ensina, tipo, todas essas siglas que o pessoal não entendeu nada aqui. Não, tudo a gente pega do zero lá. E com suporte, respondendo todas as dúvidas do pessoal. Então, muita gente é iniciante e pergunta, nossa, será que é pra mim? Eu vejo que o Bruno fala umas coisas mais complicadas. Às vezes gente, porque lá a gente começa desde o início, né, passando pelo conteúdo básico, intermediário, chegando até uma parte mais avançada, chegamos até de opções lá no curso. Lógico que não é um curso de opções, até porque eu não sou um cara de opções, eu fico fazendo um monte de trade, né, com isso, ou montando estruturas complexas, borboleta, etc, essas coisas aí, né, mas a gente trata lá principalmente pensando no uso de seguros, né, que é um outro assunto que a gente bota lá também, pensando na parte de sucessão, previdência, então tem tudo isso. Mas, e você, Thiago? Como é que ficaria a sua alocação? Você tem sua alocação pública, né? Eu tenho minha alocação pública. Mas eu sei que você tem mais 1 ou 2 bilhões investidos de outras formas, né? Não dá pra mostrar tudo lá, né, cara? Não dá pra mostrar tudo lá. Assim, de uma forma simplificada, eu gosto muito do conceito de sobrevivência no mercado. Matematicamente falando, você é premiado pela sobrevivência no mercado, né? Então, se você tem 100 mil reais e perde 50%, você tem 50 mil. Para 50 mil virar 100 mil, você precisa render 100%. Então, quanto mais você perde, mais ele precisa multiplicar para chegar lá. Então, eu me inspiro muito numa história que tem na Bíblia, que é a história de Noé, né? Em que tem um grande dilúvio, ele monta a arca e a arca de Noé, né? Então, qual que é a metáfora aqui? É que a sua carteira de investimentos seja uma arca, né? Seja a arca de Noé, para te ajudar a passar pelos grandes dilúvios, as grandes crises. E aí você, cara, vai se dar bem, né? Nas retomadas é perder pouco e depois se recuperar bem junto com o mercado. E para mim uma arca, ela é construída em cima de 4 pilares, né? O primeiro é o A, de ações e negócios. Se você olhar para Forbes, todos, sem exceção, nenhuma enriqueceram com negócios. Ou são herdeiros de alguém que enriqueceu com negócios. O segundo é o R. O R é o R de real estate. Real estate, compre terras porque Deus não fará mais delas. Para mim faz sentido, é uma grande defesa contra a inflação. Em terceiro é o C de caixa, né? Assim, para mim faz sentido você ter a opcionalidade de ser o vendedor de lenços durante uma crise e ter o benefício de dormir tranquilo. Então, cara, se você tem caixa, você dorme tranquilo. Se você tiver mal, se tiver uma crise, se tiver com medo, você tem caixa. Então tá tudo bem, você pode aproveitar oportunidades. E o último A é o A de ativos internacionais, né? Então você precisa diversificar também entre países. Então tem 3 conceitos aqui. São 3 tipos de diversificação. Primeiro, a diversificação intra-ativos. Então é você ter ativos diferentes. Depois a diversificação intra-classes de ativos, que é ter fundo imobiliário, etc. E depois a diversificação entre países, né? E aí você se brinda pra caramba. E aqui você tem 2 formas de investir. Uma delas é se você não quiser tomar 1 segundo da sua vida cuidando de investimentos, que é basicamente você escolhendo 4 ETFs, comprar um ETF para ações, um ETF para uma coisa, alguma coisa ligada a CDI, um ETF global, e a outra é você, por exemplo, fazendo um viver de renda, estudando para falar, poxa, então peraí, então eu vou montar minha própria carteira, meu portfólio em ações, meu portfólio em real estate, né? Mas para quem tá entrando agora no mundo e nem gosta de investir, para que o cara vai estudar tanto, entendeu? É só se ele quiser realmente tomar decisões mais assertivas e ele vai ser premiado por isso, né? Então ele vai investir mais tempo da vida dele, precisa ter um retorno em cima disso, né? Então pra mim é arca e que você sabe que o Perini quer mudar meu método, né? Eu ia falar que ele já foi disruptado. Ele quer chamar de barca. Bitcoin. Porque ele quer Bota o B do Bitcoin cara. na frente ali. E eu tava com isso na cabeça que eu esqueci de falar. Eu falo pra ter pelo menos 1% em cripto, mano. Mas assim, no último A de ativos internacionais, eu considero... Poderia botar lá, né? Não, mas eu já coloco lá. Eu coloco lá Bitcoin, eu coloco ativos exóticos, qualquer outra coisa que você queira colocar que com o tempo possa disruptar o mercado que a gente conhece hoje, entendeu? Não, acho muito interessante isso. Se for pegar a alocação que eu acho bem bacana, assim, eu gosto sempre de usar aquela ideia do Taleb. Eu sei que a Luciana também gosta, o Thiago também, que ele fala da estratégia Barbell, né? Você tem que ter uma ponta da carteira em algo muito seguro,
como, por exemplo, títulos públicos americanos. Você pega aqueles títulos de curto prazo lá. Aquilo é o que tem de mais seguro no mundo, porque você está comprando dívida do país que é dono da máquina de imprimir o dinheiro global, que é o dólar. Isso pode mudar um dia? Pode, mas é bem complicado que isso venha a mudar, pelo menos no curto prazo. E na outra ponta, você pode arriscar. Você pode pegar coisas muito mais voláteis, que provavelmente sofrerão bastante numa eventual crise, como o Bitcoin sofreu no ano passado, e como está sofrendo nesse momento, né, com uma queda aí de 50% desde que bateu suas máximas. Só que esse negócio, ele vai cair no máximo, como você disse, Luciana, 100%. Do chão não passa, né? Se o Bitcoin chegar a zero, ninguém vai bater na minha casa lá e falar, não, você tem que vender o seu sofá para, sei lá, arcar com dívidas do Satoshi Nakamoto, que a gente nem sabe quem é. Isso não vai acontecer. Então só cai até 100%. Agora, o quanto que ele pode subir, né? Pensa nas pessoas que compraram esse negócio lá atrás quando não valia quase nada. Tanto. Vamos deixar claro. Então isso pode subir muito. Acaba que, se você tiver um pequeno percentual nessa classe de ativos muito volátil, aquilo se multiplicar por várias vezes, aquilo te garante uma rentabilidade fora de série, como foi o que aconteceu no nosso caso. Só que eu também concordo com vocês. Eu me considero um onívoro do mercado financeiro. Não dá pra eu falar, não investe nisso. Eu invisto em quase todas as opções que a gente tem em termos de classes de ativos, né? Tanto pensando aqui no país, quanto lá fora. Porque muita gente fala, não, até acontece isso com o day trade também, né? O pessoal foca muito nos vencedores e esquece, né? O Taleb fala que o cemitério dos perdedores é silencioso. Então eles falam, pra quem investir lá fora, tem o caso aqui, você tem, não sei, o Barsi, por exemplo, ele investe só no Brasil e ficou bilionário. Aí você tem ou poucos caras que ficaram bilionários investindo só aqui, enquanto um monte de pessoas ficam mais pobres justamente por investir só aqui. Então tem que ter alocação internacional, tem que ter de tudo numa carteira, porque eu acho que se a carteira ela tá toda subindo ou caindo ao mesmo tempo, tem algo errado. Você tem que ter essas correlações assim, de maneira que quando uma parte cai, outra sobe, você faça um rebalanceamento, porque isso garante uma boa rentabilidade no longo prazo. Você faz isso com o seu portfólio, você faz isso também. Os gestores dentro dos fundos fazem isso. Então acho que não tem uma alocação ideal, mas a diversificação está presente na alocação e pensar na pior hipótese possível, né? Tem até o chamado efeito Noé, que ele trata disso. Tá todo mundo fazendo as coisas lá, de repente vem uma grande catástrofe e quem fica vivo? O cara que tinha lá, né? O seu barquinho, sua arca. Esse cara fica vivo e consegue colher os benefícios de estar vivo. Muita gente gosta de dividir as pessoas em diferentes classes, né? Fala, tem 2 tipos de pessoas, tem tantos tipos de pessoa. Eu também divido em 2. Nós temos a classe dos vivos e dos mortos. São os 2 tipos de pessoas pra mim. E o nosso jogo é se manter no grupo dos vivos o máximo de tempo possível.